Boa noite. Dando continuidade em nossas reflexões, estaremos abordando hoje trechos do livro O Evangelho por Dentro, de Honório Onofre de Abreu Espírito, psicografia de Wagner Gomes da Paixão, no capítulo 44, Luz Imperecível, que vai considerar o seguinte: o céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. Isso está em Mateus 24, 35. E o Honório vai considerar. Para o entendimento dessa afirmativa do mestre, ele vai relatar que para a justa definição de céu, registremos o esclarecimento de Emmanuel, que consta no livro Pão Nosso, capítulo 156, quando o mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu. Aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando esta carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Céu, portanto, resume as mais sublimes expressões de ventura e paz, de felicidade e realização íntima. É constituído do conjunto de virtudes que o Evangelho nos ensina. Então temos Jesus, o divino modelo, que é o representante mais condecorado nos céus, com alusão ao orbe terreno, como atributo de honra e perfeição continuada, que dirige, junto do Pai, o aperfeiçoamento das almas humanas nos evos. Por isso, suas orientações não passam, mesmo que o cenário terreno e o da própria alma em evolução se altere ao longo dos milênios. E de acordo com os apontamentos do Honório, céus definem a aquisição de recursos imortais, que nos aformoseiam o espírito, as virtudes, tão propagadas e vividas, com projeção inigualável de beleza e esplendor pelo Messias, que foi tão aguardado pelos de boa vontade. E nota-se que o Honório fez uma distinção no sentido de alcançar essa outorga. Os que aplicam os princípios e vivenciam na prática essa expansão do sentimento, passam a apropriar desses valores gradualmente, no altar transcendente e o da consciência, único distintivo que honorifica o seu portador aqui e além. Tamanha, por exemplo, era a atuação da caridade e de desprendimento de Dr. Bezerra de Menezes junto aos aflitos e enfermos de toda a natureza no século XIX, que ele poderia estar usufruindo a paz do trabalho digno
e benfeitor em instâncias de beleza indescritíveis, em terras superiores da vida espiritual. Porém, movido de compaixão por vários confrades que ainda continuavam sua progressão na terra, ele adiou a sua aventura maior para prosseguir em espírito, auxiliando e trabalhando incansavelmente nas instâncias terrenas. O médico das almas é um símile daquele que prontamente estava ao lado das misérias humanas, no roteiro das virtudes santas, postas em ação pelo bem do outro. E em outro tópico, o benfeitor vai dizer: todavia, no plano objetivo da existência humana, costumamos nos iludir com as propostas materialistas, utilitárias, transferindo para as sensações do corpo que nos veste o espírito, o que deveríamos fazer pela alma, na esfera dos sentimentos e não das emoções e interesses passageiros. Portanto, encontramos posicionamentos nossos ou alheios a expressarem um céu que é, na verdade, o culto do bezerro de ouro, a Mamon, figuras representativas do interesse pessoal e egoístico. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. Este tema também está no Livro dos Espíritos, questão 895, e em Mateus 13:13. E aí ele continua: o céu é tema relevante desde a primeira revelação, Gênesis 1:17. Pois esse termo refere-se ao nosso superconsciente, à casa das noções superiores. Está no livro No Mundo Maior, capítulo 3, de André Luiz. A expansão de nosso mundo íntimo, a partir dos interesses ideais de que nos enamoramos, quando nossas eleições de vida são equivocadas, dentro do binômio ilusão-desilusão, pensamento e vida, capítulo 20, observamos o esfacelamento, o abalo de nosso céu pessoal e tendencioso, pois as provações existem para aferir valores e aperfeiçoar nossos talentos de alma. Como Jesus nos revelou o caminho norteador e demonstrou sua possibilidade de vivência no mundo como via a ser implementada, portanto, que vige em nosso superconsciente, temos que considerar que o piso mais baixo de nossa casa mental, conforme o livro citado de André Luiz, a retaguarda de nossas conquistas já adquiridas, o subconsciente, muitas vezes ficamos somente na esfera do culto personímico, do subsolo do eu, das glórias humanas passageiras, e acabamos subjugados na desilusão de ver nossos céus e terras erigidos na ilusão, esfacelados, por perda do direito de usufruir dos céus de venturas da paz dos bem-aventurados.
No capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, temos o conceito de que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre esclarecem os espíritos. Acompanham as qualidades do ser pequenas enfermidades morais que as desonram e atenuam. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Foi o que aconteceu com uma rainha de França, narrado no capítulo 2 da mesma obra de Allan Kardec, dizendo que ela se perdeu no orgulho falso das posses mundanas, das vaidades ilusórias, do orgulho pertinaz. Ela vai dizer que o que ela havia trazido para o mundo dos espíritos, o que ela havia trazido para o mundo dos espíritos de sua realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E complementou: rainha entre os homens, como rainha que julguei penetrasse no reino dos céus. Que ilusão! Ou que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. E ela conclui desapontada: oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra.